Olá, pessoas, como vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Que Troço é Esse? Eu, Leandro Sanches, minha amiga Magali. Magali Guerino. Tudo bem, Magali? Tudo bem, meu Leandro? Mudou o cabelo, Magali? Pois é, né? Tava precisando, né? Tá precisando? Ah, tava. Então, Final de ano. final de ano, Tem que ficar bonitinha. tem um monte de coisa aí, né? Apesar que não é o nosso último podcast do ano, Não, pessoal, não é. né? Então a gente vai fazer mais alguns aí, mas estamos encerrando, né? Foi um bom ano, né, Magali? Sim, a nossa primeira temporada. Primeira temporada. A gente vai fazer um episódio só falando dessa primeira temporada, Aguardem. mas a gente quer muito, a gente precisa muito que vocês possam ir lá no nosso podcast, lá no YouTube, que vocês possam fazer a inscrição de vocês, tá? Ir lá também no Instagram, né, Magali? Sim, A no gente vai deixar TikTok. tudo aqui embaixo certinho para vocês poderem ir lá, fazerem colocar o sininho, fazer tudo ali que precisa para Curtir, vocês dar os likes. curtir, dar os likes. A gente precisa muito desse incentivo de vocês. Porque no YouTube é assim, né? A Sim, gente funciona precisa dessa dessas inscrições. Porque às vezes as pessoas vão lá, Magali, assiste o episódio, mas não se inscreve. E aí o YouTube não sabe, né? Ok, sabe que você está que assistindo teve a aquele episódio, visualização. mas precisa que vocês se inscrevam, né? Dá bastante... Gostei. Gostei. E hoje nós temos aqui o nosso convidado, que ele já veio, né? Sim. Já veio, foi muito legal, o pessoal fez muitas perguntas. O Ednilton, tudo bem, Ednilton? Tudo bom, Leandro? E você, como está? Tudo bom, graças a Deus. Você veio aqui uma vez, o pessoal gostou muito. Ah, que Gostou bom. Pediram bis. Pediram bis. Pediram Que bom. bis. E aí a gente atende os pedidos do pessoal, porque foi uma conversa, inclusive, bem leve, né? Sim. Foi sim, tranquilo. Foi sim. E aí, como você já é daqui de casa, né? E vai vir outras vezes, você já sabe que a gente vai te dar um presentinho, né, Magali? Sim, com certeza. Que maravilha, hein? Só que dessa vez é diferente. diferente. Opa! Aqui quem vem a segunda vez ganha uma caneca diferente, né? E aí... Já posso abrir? Com Pode, por certeza. favor. A verde e vermelho, porque a Magali falou que é Natal. casa no Natal. Isso Natal, mesmo. gente. E aí, Ah, que legal! Adorei. esse é o... O Ednilton vai fazer coleção Vai fazer coleção, vai ficar... Eu vou mesmo. A eu vou estante mesmo. dele vai ficar Vou repleta mesmo. de Nossa, canecas. Maravilha. do que troço é esse. Ah, que maravilha. Gostei mesmo. Legal. Obrigado, Se gente. quiser Já dar pode caixa usar. aqui, já pode usar, porque eu sempre Sim. falo que a Magali lavou. E eu sempre Ah, falo com que a certeza. Magali lavou, E isso o pessoal gera até controvérsia. gera um problema, o pessoal critica, mas é porque fica com a Magali, Então, gente, fica com ela. é comigo, não tem jeito. E então, a gente vai falar hoje, o nosso tema, estamos falando sobre, o primeiro, né, nós falamos sobre relacionamentos, né, A gente falou sobre terapia de casal, ou De terapia família. familiar. terapia Acho familiar. bem importante colocar aqui que o Ednilton, ele tem o mestrado, doutorado, é professor da Fundação Santo André e ele é especialista na área de terapia familiar e de casal. E hoje o assunto é relacionamentos na Na contemporaneidade. contemporaneidade, os relacionamentos, falar sobre como que é essa terapia de casal, porque é uma coisa que as pessoas têm muito dúvidas, né? Eu vou... em que momento que vai fazer a terapia, qual que é como que funciona, como que essa terapia pode ajudar. Inclusive, eu estava vindo para cá e a minha irmã me passou uma mensagem, né? Falando assim que quando ela teve em processo de separação, a pessoa entra num certo desespero para conseguir manter a família, né? Isso, principalmente a mulher, né? Que ela quer manter a família, tem lá os filhos, e aí começa a ir em vários locais para poder fazer poder conversar com alguém, um especialista.
E tem uma série de especialistas aí de relacionamento, que principalmente que tem alguns canais no YouTube, que, para meu espanto, incentivam a mulher a se manter no relacionamento, né? A todo custo, né? O importante para essas pessoas é que o relacionamento é o mais importante. Então, se há traição, se há... eu não entrei nessa parte da questão de agressão, essas coisas, mas eu entrei mais nas coisas mais comuns, né? Que os problemas maiores de relacionamento. E eles fazem a todo custo, incentivam a mulher para que ela traga a pessoa de volta, né? E eu achei bem esquisito, né? Para ser bem sincero. E o que me chama a atenção é justamente isso. Por que a cobrança em cima da mulher? Exatamente, isso é bem pontuado. Sim, a gente vê na clínica também, né? E coloca a mulher como a pessoa que tem que manter a família. A família, exatamente. Essa é a palavra, né? Manter a família tradicional. Né? E aí, desculpa, eu já despejei aqui um monte de coisa. Ele tá animado, gente. Final de ano ele tá no pique. Não, eu tô no pique, então eu quero... Porque faz tempo que a gente quer falar desse assunto, né? Sim. E eu até passei aqui nosso primeiro... Eu ia te fazer a primeira pergunta, que é o que é um casal, né? Aliás, começar inclusive pelo fim, né? Que é o término, né? Que é uma coisa que assusta tanto as pessoas. Não sei, joguei um monte de coisa, você se vira aí, Ednilton. Nossa, gente, eu já tava falando aqui, corta. Mas o que é um casal? O que a gente pode considerar o que é um casal, uma terapia de casal? Legal. Bom, acho que antes de mais nada, né, gostaria muito de agradecer esse convite que vocês fizeram. Para mim é uma satisfação muito grande conversar com vocês, né? Como eu sempre falo, né? Para mim aqui eu me sinto muito em casa e é muito gostoso, né? É muito interessante fazer a conversa aqui com vocês, né? Porque o assunto vai acontecendo, né? Vai fluindo. Então, vai fluindo, né? Então, eu fico muito, muito satisfeito. Não se preocupem, não. Acho que é isso aí mesmo, né? Vocês vão falando, é isso. Acho que a gente vai, na medida que vai surgindo, né? Pessoal, tem um monte de coisa que a gente fica falando nos bastidores, bastidores. tá? Que a gente já chega aquecido, né? Sim. É verdade. Bom, eu acho que assim, né? Antes de mais nada, é sempre bom a gente poder considerar que o ser humano ele vai se transformando na medida em que a história vai acontecendo. Então, a gente nunca pode perder de vista que o indivíduo de hoje ele é muito, muito diferente do indivíduo de 200 anos atrás. Sim. Os seus desejos, seus sonhos, a sua maneira de entender as coisas. E a questão do relacionamento, a gente vai falar casamento, mas assim, não é só o casamento, né? É a relação entre as pessoas. Também se modificaram, né? As relações foram modificadas no transcorrer do que aconteceu aí, no transcorrer da história, né? Sim. E o que nós temos hoje, que nós chamamos aí de relacionamento, de casamento, é uma coisa, assim, comparada à história da humanidade, é muito recente, né? Então a gente tem essa coisa, essa relação idealizada em torno da paixão, que é um perigo, né? Sim. Né? A ideia da paixão é muito complicada, né? Para começar assim, né? Paixão significa o quê? Sofrimento. Isso é interessante a gente poder pensar, né? O quanto que parece... Eu fico muito preocupado, eu sei que às vezes eu falo algumas coisas que deixam as pessoas meio, né? meio cabreiras, né? Mas assim, né? Eu sinto muita pena de uma pessoa, né? Pena mesmo, né? Porque paixão é sofrimento, né? Quando a pessoa fala assim, olha, eu sou apaixonada pelo meu marido há 50 anos. Eu falo, nossa senhora, coitada, né? 50 anos é muito tempo de sofrimento. É muito tempo de sofrimento. Ou vice-versa. Eu também sou apaixonado pela minha esposa há mais de 30 anos. É complicado isso, né? Sim. Então, assim, mas por quê? Né? Na verdade, eu fico imaginando se realmente é a paixão que a pessoa sente. Não sei.
né? Porque para durar tanto tempo assim é Mas meio complicado, tem gente né? que fica assim, no sofrimento por muitos anos, tem. Tem alguns autores que falam que essa coisa do amor romântico, né? Foi meio que iniciou com Shakespeare, né? Com essa coisa do casal, do amor. Você concorda ou você acha que é de antes? Não, a história mostra, né? Porque assim, a questão do romântico, isso sempre teve, né? A pessoa, a pessoa que o romance, né? Isso sempre aconteceu, né? Mas você vai perceber que o romantismo, né? Fundamentalmente entre o século XVIII, XIX, né? Ele ganha um espaço muito grande quando ele acentua a idealização. E é nesse momento em que se começam a se colocar a coisa da paixão, né? Porque o romântico, e é bastante interessante isso, né? Porque assim, o romântico não é aquela coisa cafona da pessoa que se ajoelha para pedir a mulher em casamento, que o pessoal vê isso no filme, né? Sim, É legal. Ele quer repetir, né? Aliás, né? A gente às vezes fica repetindo muito aquilo que a gente vê nos filmes, né? Achando que a realidade é assim, né? E se dá mal às vezes. Né? Mas o romântico é aquele, se você pega, né? O movimento, o romântico é aquele que sempre se dá mal. O indivíduo romântico é aquele que... Então você vai pegar o precursor na literatura do romantismo é o Goethe. É o Goethe. Né? E as personagens dele sempre se dão mal no final. Né? Então uhum. Várias obras. Né? Ele escreveu tanto teatro quanto poemas e literatura de maneira geral, né? Prosa, enfim, né? Romances, né? Então tem o mais conhecido dele é o Fausto, né? Ele demorou 40 anos para escrever, né? Fausto, né? Que é uma peça de teatro. 40 anos, né? E assim, você vai ver que há efetivamente muito sofrimento e os protagonistas que eles sofrem mesmo, né? Aquela situação toda. E esse é o romântico, né? Você pega afinidades eletivas também, que a gente está falando de relações, é fantástico. Acho que a gente precisa conhecer esse livro, Afinidades Eletivas, né? Porque ele traz uma situação em que você tinha um casal muito rico, né? E que se amavam, estavam inclusive se preparando para reformar a propriedade que eles tinham, coisa e tal. E aí aparece uma pessoa, né? A sobrinha da protagonista, que daí vai se apaixonar pelo marido, aí começa a ter uma série de dificuldades, aí começa a entrar tudo em desgraça, né? Então, isso é o romântico, né? O romântico é esse, né? Aquele que se entrega, que tem a idealização da pessoa amada, se perde, né? As expectativas, né? Que se cria. O romance está ligado a essa idealização do outro que não corresponde com a realidade de quem o outro é, né? Exatamente. E esse é um problema sério, né? Que a gente tem, porque isso atravessou o tempo e a gente tem, hoje em dia, uma situação na qual essa idealização ela está um pouco transformada, né? Por conta dessa nossa nova característica da sociedade atual, que é essa coisa do consumismo, do descartável. Então hoje, por isso que a gente vê uma série de situações de relações abusivas, né? Quando a gente fala de relação abusiva, é quando a pessoa realmente ela sofre, né? naquela relação e não consegue se desfazer daquilo, né? Aí você vai ver essa idealização acaba sendo uma idealização do próprio ego, né? Você vai ver um narcisismo exasperado na coisa, né? Então o indivíduo ele passa nós tivemos aí uma situação em que as relações elas deixaram de ser relações nas quais as pessoas se construíam, nas quais as pessoas elas se viam, né, como um projeto de vida, e as pessoas passaram a ser meros objetos utilitários, né? Então você se utiliza da pessoa, né? Você não soma mais com ela, né? Você não cresce com ela, você se utiliza dela, né? Então é nesse sentido que você vai ver todo a organização, as estratégias que existem, né, para você poder conseguir ficar com as pessoas de tal maneira que você se usa delas, né? Então o que nós vemos hoje de maneira bastante preocupante é que essa forma de relacionamento tem aumentado. Por isso que as pessoas dizem que está cada vez mais difícil se relacionar, porque essa coisa descartável, esse catálogo
É como se as pessoas estivessem... O app faz muito isso, né? Os aplicativos de relacionamento. Isso. É como se criasse um catálogo ali. E dentro desse catálogo você escolhe e também entra outras questões. O mais bonito, aquele mais bem-sucedido, aquele que coloca foto que está viajando fora, aquele que tem uma profissão, que corresponde às características, eles saem na frente. E os outros que são, vamos dizer assim, mais simples, mais comum, eles Ou entram... menos instagramável, né? ou menos isso, ou menos adeptos às redes sociais, de querer se aparecer, dessa coisa mais imediatista, né, de culto ao corpo e etc. Então, eles ficam à parte. Isso tem muito a ver, né, para a gente poder entender um pouco, com aquela questão que a gente sempre coloca, né? O indivíduo, ele se transforma e a maneira dele se constituir subjetivamente, inclusive, tem a ver com a sociedade. Então, veja, o que você está falando é muito fácil da gente poder visualizar no mercado. Geralmente, as mercadorias que estão numa parte mais visível da gôndola, que tem na altura dos olhos, que tem uma embalagem bonita, são aquelas que são escolhidas em primeiro lugar, né? E ainda, e é muito interessante, às vezes eu pego determinado produto, eu olho e falo, nossa, mas a embalagem bonita, né? Umas coisas, e o produto, pouco importa, né? Às vezes você vai comprar uma pizza, vem umas embalagens bonitas, né? Mas por que gastar, né? Mas não é, né? E isso é o que interessa. Então, a gente acaba atribuindo um valor muito grande para a aparência, né? E novamente eu posso ser repetitivo, mas assim, né? Isso tem a ver com um movimento da sociedade. A sociedade ela vai produzindo uma valorização muito grande para a aparência, e isso não é pouca coisa, né? Por quê? Porque a maneira como nós encaramos a realidade tem a ver com essa ideia da aparência. Por quê? Porque quando eu enxergo alguma coisa, quando eu estou vendo alguma coisa, e aí eu estou falando da aparência, né? Eu tenho que entender que por trás daquela aparência existem outras coisas, né? E essas outras coisas, elas negam aquilo que eu estou vendo. São coisas que... só que aí, na medida em que nós temos uma necessidade muito grande de fazer coisas rápidas, né, que também acompanha o nosso tempo, né? Nosso tempo é um tempo acelerado. Na medida que a gente tem que fazer coisas rápidas, que a gente tem que resolver, que a gente tem que tomar decisões, que a gente tem que fazer escolhas rápidas, né? Você vai escolhendo pela aparência, né? Então você não tem tempo de refletir. Peraí, o que tem dentro dessa caixa? Né? Você olha para a caixa, é bonita, você compra. A pessoa, a mesma coisa, né? O que tem dentro dessa pessoa, né? Você tem aparência, então você não tem tempo, né? A sensação que a gente vive é de que você tem que ser muito rápido, as coisas têm que ser muito breves, né? Então você não tem tempo. Então, nesse sentido, também as relações estão caminhando para esse tipo de vínculo, né? Inclusive, eu já vi muitos relatos, né, a respeito de questão já que você entrou no assunto das redes sociais, dos aplicativos, né? E eu já vi muitos relatos, por exemplo, da pessoa pegar e começar a conversar com alguém, né, pelo aplicativo, e aí surge o assunto do tipo, você tem Instagram, né? E aí hoje a pessoa fala assim, eu não tenho Instagram, ou eu tenho somente um Instagram profissional, né? E a pessoa já é descartada ali. Porque a pessoa não ter Instagram hoje em dia significa que a pessoa não quer mostrar. Isso é muito importante. A pessoa não quer mostrar. Ela quer esconder algo, né? Não, geralmente o que eu ouço é assim, eu vou avaliar a sua vida através de fotos, de vídeos que você posta. Então, ou seja, é uma fotografia, é um pequeno recorte da sua vida, e é o recorte que você escolheu da melhor performance, da melhor aparência. Então, não é real, mas a pessoa se baseia por aquele momento. Sim, e você não mostrar a sua vida, automaticamente você está dizendo que você quer esconder algo,
Né? Subentende-se, E subentende-se isso. E aí, isso daí, hoje, tem uma conotação negativa. Significa que você é questionado em relação ao seu valor pelo fato de você não querer mostrar. Sim. Né? Como você disse, né? Que tem a sociedade está caminhando para esse formato, né? São as contradições que a gente observa. A sociedade é contraditória, o ser humano é contraditório, né? Mas a sociedade é contraditória. Veja, tem uma contradição importante para a gente poder considerar. A gente tinha falado do movimento romântico, né? Uhum. E se você observar a história, o movimento romântico ele veio em oposição ao que estava acontecendo exatamente no século XVIII, XIX, que era uma intensificação da racionalidade da sociedade. Né? Então você vai ver que nesse momento você tem uma transformação, né? Você tem lá um avanço dos iluministas, né? Que um avanço da ciência, um avanço do positivismo que visava o quê? Esquadrinhar o mundo, né? Uma ciência positivista que era absolutamente racionalista. Né? Então, essa racionalidade intensa foi questionada pelo romantismo, porque enquanto você tem uma sociedade extremamente racional, o romantismo é extremamente emocional. Ele não tem, no romantismo não existe uma lógica. E, ao mesmo tempo, você tinha, nesse momento, século XVIII, século XIX, né, você tinha uma lógica muito intensa, uma matematização dos fenômenos, né, que estava na base da ciência positivista, né, matematização da ciência. Né? E aí, só contraditoriamente, que nós temos hoje? Né? Nós temos hoje uma fusão, né, da irracionalidade, né, que é quando vocês estavam falando dos aplicativos, né, aplicativos de encontro, de namoro, você tem essa irracionalidade da emoção com a extrema matematização das pessoas que são feitas pelos aplicativos, né? Porque você faz o quê? Você esquadrinha a pessoa, né? Racionalmente, aí você vai pegar peso, medida, você vai pegar produto, né? cor, você vai pegar cabelo, você vai pegar formatos, você usa uma geografia, uma matematização ali, se é de direita, e a pessoa se é de esquerda. e a pessoa ela vai se vincular emocionalmente. Olha só que interessante, né? É até engraçado, né? Realmente ele tem a estrutura é uma estrutura de lista, né? Então você tem lá o que é o menu. Né? Você tem lá o que você não quer da pessoa, né? E eu brinquei com essa questão do esquerda e do direita, porque é uma das reclamações da pessoa. Sim. Você não pode ser. Então, se eu sou de esquerda e você é de direita, então já não dá certo. Não dá certo. Não dá certo, né? Você vê que interessante, né? Porque assim, né? Na minha época, né? Claro, né? Os encontros eles eram feitos de maneira pública, né? Uhum. Era uma coisa, ia nos bailes, nas praças, né, nos passeios, no cinema, nos lugares, né, que você ia, encontrava, se encantava com as pessoas na escola, na faculdade, né, você ia lá, se encantava, se aproximava, e aí que você ia ter uma experiência, né. Hoje essa experiência ela é eliminada, né, você não tem essa experiência. Por quê? Porque de antemão já te disseram qual é aquele que tem o perfil que se encaixa com o seu. Então você é um jogo de Lego, né? Esse aqui encaixa com esse. Não há uma construção no relacionamento. Não tem, a coisa bem pronta. Mas isso o Marcuse já falava lá atrás, né? Bem na década de 60, né? Os textos que ele escreveu, ele mostrava, né? Que essa surpresa que você tem de encontrar as coisas, de descobrir, eram eliminadas porque de antemão alguém já te dizia: você vai viajar, você tem a placa que diz onde tem a cachoeira, você sabe que ali tem uma coisa, né? As pessoas elas não vão para descobrir as coisas, porque já está tudo descoberto, né? Então alguém foi lá, catalogou, e é mais ou menos isso que está sendo feito também, né? Com as relações. Você está catalogando, aí você só coloca as pessoas e vai encaixando, né? E é interessante que eu
ouço muito no consultório as pessoas dizendo coisas assim, olha, eu conheço um casal que se conheceu pelo aplicativo e até hoje está junto, já casou, tem filho. Eu falo, mas é verdade, não é que... Lógico que funciona, porque se não funcionasse a coisa não estaria aí, né? Mas a pergunta é a seguinte, né? Que tipo de relação é essa, né? Isso me deixa um pouco preocupado, né? Como que você tem... as pessoas não se dão conta de que elas estão sendo manejadas, né? Manipuladas, elas estão sendo encaixadas, né? E as pessoas não se dão conta disso. É a estrutura capitalista levada ao relacionamento. Né? Sim, Porque sim. Você se torna um produto, uma mercadoria, sim. E eu vou analisar esse produto, vou medir ele, como você mesmo falou, e depois eu quero isso pronto para mim. Né? Como você falou que antes você construía, não, hoje eu quero pronto, para que eu possa desfrutar de você da melhor forma possível, né? Porque eu quero apenas o prazer ao máximo, né? Não importa a experiência, né? Importa aquilo que você pode dizer que você viveu, não necessariamente que você viveu, né? Tem academia, fiquei sabendo hoje, né? Que tem algumas academias que tem uma sala de fotografia. Vocês já viram isso? Eu fiquei tão impressionado. Tem um lugar que você vai lá para tirar foto. Eu falei, meu Deus do céu, mas a academia não é lugar para você. Eu já acho meio estranho a pessoa quando fala, vou treinar, porque na minha cabeça sempre, bom, quando você treina com o objetivo de alguma coisa, mas quando você treina para quê? Não, para treinar. Treinar por treinar. Acho interessante isso, né? Já sabe uma coisa assim, né? Mas tudo bem, né? Agora, tem uma sala para você ir lá, tirar fotografia. Essa eu não sabia. Vida, não, também não, nunca tinha eu achei bastante impressionante isso. Bom, mas se você tem uma sala de fotos na academia, deve ser para tirar foto dos músculos, fazer pose. Vai saber, deve ser, né? Eu com medo. Eu não sei mas a pessoa falou, é uma sala que tem um lugar que tira foto. Puxa vida, né? E deve ser cheia essa sala, então, né? E a pessoa está falando, eu estava escolhendo uma academia, né? É interessante isso, né? Estava escolhendo uma academia, aí eu fui em uma das porque essa pessoa ela já fazia há muito tempo. Então ela estava, estou procurando outra. Ela foi numa que ela falou, olha, era interessante porque o peso... ele tinha 5 quilos, mas ele era tão grande que parecia que tinha bem mais. Então, olha só. Olha, Quer dizer, para tirar foto, né? Deve ser, né? Porque ela falou, eu peguei aquele peso achando que era uma coisa super leve. Que era 25 quilos, não, era 5. Vocês acham? Quer dizer, eu acho a aparência, né? Quer dizer, a imagem, né? A ideia da imagem, né? Isso que fica. Mas uma coisa me chamou bastante atenção naquilo que você falou, que a gente estava conversando sobre a dificuldade que é se relacionar hoje. E nós, né, que somos do meio, quando é que você percebe que as pessoas, né, o casal, procuram a terapia de casal? Porque existe muita mistificação em cima disso, né? Tem. E assim, né? Interessante, a gente está falando de academia, porque eu frequento a academia também, né? A gente precisa, né? Não tem como, né? Mas a gente sabe que... Uma questão de saúde também, né? Não tem jeito. Não que eu goste, né? Mas a gente vai, né? Correr na rua nem sempre dá, né? Aí, né? Enfim, né? Aí eu estava... assim, e é um lugar público, as pessoas nem sempre te conhece, coisa e tal. Eu escutei uma pessoa falando, tal pessoa falou que ia fazer terapia de casal, mas falou para eu ir, mas eu não vou não, porque eu ouvi dizer que todo mundo que faz terapia de casal se separa, né? Eu não quero me separar. Assim como todo mundo que vai no psicólogo, vai no psicólogo e no psicanalista, que vai lá para tratar das questões de relacionamento, também se separa. Se separa, né? É verdade. Porque assim, né? A terapia de casal, acho que é um momento importante para a gente poder falar disso. A terapia de casal, ela não é feita nem para separar, nem para manter o casal. Isso é importante ter essa clareza. A terapia de casal, ela é feita para as pessoas se resgatarem naquele vínculo. E a partir do momento que elas se percebem naquele vínculo, elas tomarem uma decisão, se elas querem ficar juntas ou se elas querem se separar. Né? Então, isso a gente nunca pode perder de vista, acho que isso é bacana, né? Eu sou psicólogo, então o trabalho que eu faço com um casal, com família, é um trabalho na perspectiva da psicologia. Né? E a psicologia, ela atende quem? Ao indivíduo.
É isso, né? Não tem outro propósito, né? Então é isso, né? Então, quando a gente trabalha com família, quando a gente trabalha com casal, especificamente do que a gente está falando, as pessoas elas vão se percebendo na relação. E elas vão entendendo o quanto que elas né, querem ficar naquela relação, querem investir naquela relação, né? Querem ficar mais, né? Ou o quanto que elas acham que chegou, né? Às vezes eu costumo dizer, né? Nos bastidores a gente estava falando, né? A questão da relação que acaba, né? O fim de uma relação não significa uma relação que não deu certo. Eu acho que é bacana pensar isso. Sim, né? porque sempre está atrelado ao fracasso. Isso não é, né? Eu, inclusive, costumo dizer o seguinte, né? Quando acontece uma separação, significa que a relação deu certo. As pessoas caminharam até aquele ponto, perceberam que não havia mais nada para fazer juntas e cada um foi para o seu lado. Bom, isso dá certo, não é? Sim. Não tem necessariamente fracasso, no meu ponto de vista, é ficar numa relação ruim. Então, ocorre que o que a gente tem são as contradições, né? A gente teve um tempo, até por conta dessa ideia de casamento, ou coisa eterna, né? Que as pessoas elas permaneciam numa relação infelizes, né? Bom, muitas permaneciam porque elas não podiam se separar, né? Literalmente, né? Depois, com o passar do tempo, as pessoas elas sentiam uma questão religiosa, uma questão moral que não podiam se separar, né? Então ficavam, né? E depois foi se percebendo, né? Na medida que a sociedade foi avançando, a gente foi percebendo que dá, assim, as pessoas podem se separar, enfim, né? Só que hoje o que a gente tem, né? A gente tem uma situação em que as pessoas elas não têm mais paciência, né? De lidar com situações em que elas não conseguem tirar proveito da relação. Porque, veja, não é que você não tem que tirar proveito do outro, né? Você tem que, numa relação, você tem que construir junto, né? A sua vida, as suas expectativas. Só que hoje o que a gente tem é algo contrário, né? Quer dizer, as pessoas não suportam mais a frustração de não perceber que aquela pessoa não está atendendo às suas necessidades, né? E aí as relações ficam frouxas, né? As relações ficam frouxas. E qual que tem... Não sei se nem se dá para fazer esse tipo de pergunta, mas quais são os motivos que mais frequentemente levam os casais a fazerem a terapia de casal? Bom, muitas vezes, assim, né? Tem alguns motivos, tá? Que faz, né? Um dos motivos é ausência de confiança. Então, às vezes você teve uma situação lá de infidelidade, então as pessoas querem, porque tem uma coisa assim bastante séria, né? Às vezes a pessoa quer se manter com a outra, mas não confia, né? Então isso gera uma série de dificuldades e faz com que a pessoa vá para a terapia, para tentar restaurar essa confiança. Tem algumas coisas parecidas com isso, né? Outras situações se dá porque existe uma dificuldade na forma como eles lidam com a criação dos filhos, né? Uma pessoa pensa de um jeito, outra pessoa de outro, e isso vai sendo transferido para a própria relação. Outros buscam a terapia de casal por conta da sexualidade, né? Notam que a sexualidade já não está mais satisfatória e mais querem permanecer juntos, enfim, né? Porque existe isso também, né? O mito de que para você ter um bom casamento, né? Vamos dizer assim, você precisa manter uma vida sexual. Isso não é necessariamente verdade. Né? Não necessariamente, né? Então as pessoas vão aflitas, né? Porque não sabem como lidar com isso, né? Então isso também é uma área bastante importante, né? Outras pessoas vão porque elas não conseguem se desenvolver plenamente em termos de projeto a dois, né? Então uma pessoa puxa de um lado, a outra pessoa puxa de outro e acaba não conseguindo se estabelecer como casal. Elas são duas pessoas que convivem, mas que têm situações distintas, né? Questões financeiras são questões financeiras, sim, e bastante. Assim, hoje em dia nós temos aí um desenvolvimento muito importante da mulher no mercado, né? A mulher hoje em dia não é difícil você encontrar uma mulher que tem um salário melhor do que o do homem.
né? No sentido que os cargos, né, estão elas estão ocupando cargos melhores, né? E quando existe essa diferença, né? O homem ele ganha menos que a mulher. Isso tem chegado a essa questão? Sim. Chega sim, né? Porque a gente ainda convive com uma herança extremamente antiga, né? A ideia do machismo, isso está impregnado ainda, né? Na cabeça de muitas pessoas, né? Então você vê sim, né? A pessoa ela não tolera saber que ela se sente humilhada, né? A pessoa se sente humilhada em saber que a mulher ganha mais do que ele, tem mais poder do que ele. Tem uma disputa de poder aí sim, né? Porque essa visão machista, ela é muito complicada, porque sempre acaba colocando, né? Acaba pondo a mulher como um objeto do homem, né? A mulher como um objeto, como algo de pertencimento, um objeto mesmo, né? Uma coisa que ele pertence. E você vai ver que isso está lá atrás, né? Está muito arraigada na humanidade essa ideia do machismo, né? Então, talvez, existem algumas hipóteses, né? Porque você vai ver que sociedades mais antigas, elas eram matriarcais, né? Quer dizer, não se tinha a ideia da participação do homem, né? Na gravidez da mulher. Então, só percebia que a mulher dava à luz, né? E, era reverenciada, coisa e tal. Na medida que algumas sacadas foram acontecer, então o homem começa a perceber que aquela ovelha ficou prenha porque de repente o macho cobriu. Então, peraí, né? Então tem uma coisa aí, né? Ao mesmo tempo você tinha a propriedade privada se estabelecendo. Aquela ovelha era propriedade minha, coisa e tal. Você tem um avanço da agricultura, quer dizer, você, na medida que você põe uma semente aqui, você planta aqui, então esse terreno é meu, sabe? A ideia de propriedade, de colocar a semente, aquela árvore é minha, a hipótese, né? Quer dizer, nesse momento, então, como é o homem que põe a semente na mulher, não é a mulher mais dona da vida, é ele, porque ele é dono da semente. Então a mulher é como se fosse a propriedade privada dele, que ela está lá só para gerar um filho que eu plantei. Então, se tem uma ideia, você inverte, né, a coisa, quer dizer, a mulher que era aquela que permitia a existência dos outros, né, passa a ser um mero depositário da semente, né? É como você tratava a propriedade privada, era sua, por ser sua você colocava a semente, o que nascia ali era a propriedade sua também, porque então a mulher passa, né, nesse sentido, a ser propriedade do homem. E esse machismo, né, que ele é estrutural. Quando a gente fala estrutural, porque ele não é o homem que não é só o homem não é só o homem que é machista. Como ele está na estrutura, então a mulher também pode trazer essa ideia, né, de que é muito comum, né? E aí, por ela também estar na estrutura machista, né? Então ela também pode pensar a respeito de que se eu ganho mais que o meu marido, então logo isso está errado, né? Isso aparece na clínica? Olha, isso não aparece. Nesse sentido, não aparece, né? Surge muito aquela ideia da mulher que se diz satisfeita em casa. Mas quando chega um casal que a mulher está numa situação, vamos dizer assim, mais elevada do que o homem no que diz respeito aos ganhos, né? Essa mulher já tem ideia de que ela está... A experiência que eu tenho é essa, né? Ela já tem clareza, né? Por isso que ela está naquela posição, né? Agora, tem também a situação daquela mulher que chega não querendo nada mais além daquilo que ela tem em casa, né? Ainda tem mulheres assim, né? Por incrível que pareça, né? Se sentindo satisfeita com aquilo que tem. Também tem mulheres que conseguiram cargos mais elevados e que para isso tiveram que abrir mão daquele perfil de cuidar do filho, né? Então aí colocou na escola ou contratou uma pessoa para cuidar. Chega no momento que ela começa a ficar arrependida de ter feito isso,
né? Começa a achar que ela não devia ter feito isso. Aí, É uma aí péssima acontece. mãe. É uma péssima mãe. Que... O que eu fiz de errado. Não podia ter feito isso, né? Então tem sim. Isso tem. Uma coisa que eu pego, principalmente, eu atendo mais mulheres, né? Na clínica é a mulher sobrecarregada e como isso se desgasta na relação, né? Essa sobrecarga. E como a mulher está no mercado financeiro, ela consegue se bancar, e ela tem outras perspectivas também, ela acaba não suportando mais. Ela chega a um ponto que ela não suporta mais, ela quer separar porque ela espera a mudança desse companheiro, né? Desse marido, tal, e não há. Justamente por causa dessa estrutura, né, machista que ainda existe na nossa sociedade. Então, essa sobrecarga da mulher, pelo menos eu sinto isso na clínica, eu não sei, eu gostaria de saber se você também sente isso, é um dos grandes fatores das separações hoje em dia? Eu não sei dizer se esse exatamente é um fator de separação, né? Eu noto, né, que muitas vezes a mulher, quando ela atinge uma independência financeira, que ela não depende do homem, né, então ela não tem que se submeter, né, a situações nas quais ela antigamente teria que se submeter. Então isso sim, né, pode acontecer, né? Quer dizer, a pessoa ela se sente mais forte, ela se sente autônoma, porque quer queira, quer não queira, a autonomia financeira, ela determina muitas decisões que a gente toma na vida. Sim, né? sim. Então, muitas vezes, se você tem uma mulher que ela não tem uma condição de poder bancar a sua subsistência, ficar com os filhos, então muitas vezes ela imagina que ela tem que ficar naquela relação mesmo, né? Uhum. Agora, de novo falando, né? Veja, essa coisa do machismo estrutural, ele vai construir uma maneira da gente pensar que as relações sempre foram assim, né? Quer dizer, que não tem como modificar. E eu penso que o avanço que nós estamos assistindo das mulheres no mercado de trabalho, das mulheres tomando decisões, elas chefiando as famílias, né? Eu acho que isso está contribuindo bastante para essa nova visão que as pessoas têm, inclusive das próprias relações, né? Então acho que isso é bastante interessante. Sim, a mulher, né, é interessante a forma como ela lida, né, Sim. principalmente com a separação. Né, a mulher, ela mesmo ganhando menos, às vezes, em muitos casos, ela consegue manter a sua subsistência, a subsistência dos filhos, né? Pensa também em dar boas escolas para os filhos, e consegue crescer. Ela tem realmente um poder de se reinventar muito, muito forte, né? Eu vejo até elogiável essa postura, né, da mulher, porque e é interessante, né? Para a mulher não tem dificuldade, para o homem tem uma dificuldade, né? A mulher ela sonha e vai lá e faz, né? O homem tem essa dificuldade, né, até mesmo pela forma, né, talvez como a sociedade caminhou ao longo do tempo, né? Então o homem ele está muito preso a elaborações muito concretas ali, né? E a mulher ela já tem mais uma autonomia de pensamento ela vai lá e faz prestação mesmo e tem aquilo que ela quer viver aquilo, vai lá e compra viagem para ela e para os filhos e vai e vive esse momento, né? Então, assim, pelo menos dentro do meu ponto de vista, eu estou vendo a mulher muito mais se dando muito melhor nesse formato atual, né? O homem ele já tem muita dificuldade. Eu percebo que até a Teresa Pinheiro também, que é uma psicanalista, ela fala muito dessa questão do advento do anticoncepcional, né? Que a mulher começou a ter o controle do seu corpo. A partir do momento que ela teve o controle do seu corpo e depois o controle financeiro da sua vida, a mulher está vindo numa jornada de crescimento muito grande. E o homem, ele ainda luta, pelo menos, e eu percebo isso também na clínica,
para manter o seu status quo, né? Para manter aquela coisa que o machismo trouxe, entre aspas, de facilidade para ele. Mas, na realidade, eu acho que o machismo prejudica demais o homem. E infantiliza, tira dele a ação, tira dele a oportunidade dele viver outras experiências, porque ele fica preso e arraigado a algumas coisas que estão padronizadas. Hoje mesmo eu vi um comentário de um homem que falou assim: nossa, eu preciso casar, porque eu não aguento mais limpar a casa. Nossa. Nossa, você tem. Caramba. Essa doeu, né? Nossa. Essa doeu, Meu Deus. gente. E eu ouvi isso hoje, tá, pessoal? Também já ouvi de outros homens falar assim pra mim, né? Mas vocês nasceram com um dom. Que dom? O dom de limpar a casa, de manter a casa em ordem, de cuidar dos filhos. Eu não tenho esse dom. Então, assim, isso é tão... Isso dói, porque o homem tem a mesma capacidade que a mulher, mas ele está se limitando também. É um pensamento muito fragilizado. Sim, é fragilizado. Fragilizado, e isso... E interessante, né, que as pessoas acreditam nisso mesmo, né? Sim. Tem muitas pessoas que acreditam. Com certeza. Então, é o sistema de crenças que vai se formando, né? Sim. Você vai... se você nasce numa tribo completamente isolada do resto do mundo, tá? Lá você nasce, e aí tem lá no meio da tribo lá, tem uma árvore, né? Enorme, e desde pequeno você aprendeu que dentro daquela árvore mora um Deus chamado Mana, e ele mora lá, ele olha tudo, quando você precisa você vai desenvolver a sua vida, a sua subjetividade, reverenciando aquela árvore, achando que lá tem um Deus mesmo. Mas por quê? Porque a sua subjetividade ela foi constituída dessa forma. Então, a mesma coisa, né? Veja, particularmente falando, eu questiono muito essa coisa da mulher que é naturalmente cuidadora. Eu vou dizer claramente aqui, ela é mais cuidadora do que o homem? Ela é mais cuidadora que o homem. Uhum. Mas isso é natural? Não. Ela aprendeu a ser assim. Sim. Exato. É essa a questão. Por exemplo, quando você fala da pessoa que falou que tem um dom, eu vou dizer friamente, de maneira geral, ela arruma melhor a casa? Ela limpa melhor a casa? Sim. Objetivamente falando, sim. Mas isso é dom? Não. Ela foi constituída para isso. Significa que pode ser diferente. Então, uma coisa... Porque, às vezes, a gente nega a realidade com a ilusão de que, negando a realidade, você muda as coisas. Mas não. Você olhar... A mulher é mais emotiva? Claro que é. Olha nos cursos de psicologia. A maioria é mulher. Por quê? Porque, na cabeça, a psicologia, no imaginário coletivo... é uma profissão de quem cuida do outro. Então, mulher... Então, é isso, sabe? Agora, veja, nem sempre foi assim. Nos primórdios da psicologia, você não tinha mulher nos cursos de psicologia. Sim, era homem. Inclusive, a mulher não podia nem entrar na universidade. Sim. Percebe? Então, olha só como que as coisas elas vão mudando, né? Quer dizer, na medida em que a psicologia ela começou a ficar com cara de cuidados, então é profissão de mulher. Uhum. É isso, né? Veja, na pedagogia, quantos homens tem, quantas mulheres tem. Veja, nas escolas, quantas professoras que cuidam do primeiro, segundo ano, são mulheres, esmagadoramente. Existem alguns homens, né? Mas a maioria é mulher, né? Eu acho importante isso que você falou, assim. Sim, a mulher faz melhor, mas não que é um processo natural, não que é um dom. Não que isso tem que se continuar assim. Isso também isso tem que mudar. Tem que mudar. Inclusive, isso é um alerta muito importante para se o homem não acordar, não olhar para isso, né? E se manter nessa estrutura. Isso pode ter um prejuízo nas próximas gerações muito forte. A gente, fazendo podcast, né, da última vez que você veio para cá, nós entrevistamos alguns artistas, né, e esses artistas, a grande maioria fala isso, né, que o teatro, quem que vai no teatro? É a mulher. Ah, mas eu vi o homem lá, é a mulher que leva.
É a mulher que traz o homem para o teatro. Ela é que compra o convite, ela é que chega pro cara e fala, não, e aí, vamos no teatro hoje, né? Ela é que, então, sim, veja, é importante isso, né? Se a gente, o teatro é uma coisa importantíssima para a sociedade. E o ficou na estrutura, o que é do homem? O futebol apenas, né? O esporte, né? Então, assim, então a mulher ela se movimenta na nossa sociedade de uma forma muito importante e isso a gente agradece, né? Porque a gente tem o homem que consegue enxergar isso, né? E valorizar isso, né? É importante. No mundo machista, né, o homem está numa posição confortável. Quem está numa posição confortável, ele vai agir para quê? Para manter o conforto. Sim. Aquela pessoa que está na posição desconfortável é que vai ser a revolucionária. E nessa revolução você vai criando novas formas de fazer as coisas e você vai tendo que se reinventar. Então, nesse sentido que tem a mulher que ela tem essa característica. Por quê? Porque ela está na situação de oprimida. Então, para ela... Porque eu fico muito preocupado, né? Quando se faz essa diferença, mas a mulher é multifuncional, a mulher faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque se ela não fizer isso, ela vai ficar lá no lugarzinho dela. Então, ela tem que se sacrificar mais. Mas, veja, isso não é uma questão de natureza da mulher. A mulher, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ou ela faz isso, ou ela não consegue. O homem, não. Como ele está numa situação de conforto, vejam, se você pegar na civilização, as culturas, as sociedades que tiveram mais dificuldades foram aquelas que mais se desenvolveram. Aquelas que estavam numa situação que tinham bastante riqueza natural, elas avançaram de maneira mais lenta. Aquelas que tiveram mais dificuldades foram aquelas que conseguiram. Eu falo isso para a gente também não romantizar essa coisa. Sim. Sabe? A mulher, então, mas isso eu fico pensando que deve ser refletido. Olha, é um sinal de que ela sofre muito mais, porque para o homem está confortável. O que eu vou fazer? Eu vou fazer de tudo para manter a coisa do jeito que está. Então eu faço de tudo. Então o que eu faço? Então eu vou prezar sim para que ela continue fazendo as coisas. Eu vou elogiar, vou falar, olha, muito bem, parabéns, assim mesmo, né? Que você essa coisa do instinto materno, né? Que tem muito, né? A ideia, né? Então, a mulher, ela cuida melhor da criança? Cuida. Não tem dúvida. Mas isso é natural? Não. Ela aprendeu. Ela aprendeu a ser assim. É só ver Porque se ela não cuida, não é? Pega uma mulher carregando uma criança e um homem, né? A mulher já coloca a criança com as pernas para cá, para melhorar a forma como ela, para não doer o braço. O pai se carrega para... Como é mais confortável para o homem, mantendo a relação com a criança assim, porque daí vai mantendo a mulher cuidando, né? E aí você elogia, você fala, nossa, olha que coisa maravilhosa. Então você vai dando para a mulher a sensação de que o lugar dela é esse mesmo, de cuidadora. Então ela vai subjetivamente entendendo que ela é a cuidadora, ela tem que ficar com esse peso, né, de cuidar, porque é um peso, né, cuidar das pessoas, gente. Sim, dá muito mais trabalho. É peso, lógico que é, né? Ela fica, e aí se ela quiser fazer mais alguma coisa, ela tem que carregar o peso e fazer outra coisa. Então por isso que vai fazer com que ela seja multifuncional, porque é o que resta para ela. Agora seria muito importante que isso pudesse ser repartido, né, para que ela pudesse se aliviar, porque ocorre que ela fica sobrecarregada, né? Da maioria das mulheres que eu atendi e atendo ainda hoje, elas falam muito da sobrecarga, muito. E esse é um dos motivos que elas falam também de não querer mais ficar no casamento. A maioria, porque justamente isso. Se eu consigo dar conta de tantas outras coisas, para que eu ainda vou ter um peso a mais na minha vida? Isso perfeito, é um discurso perfeito, assim que eu ouço muito. Você pode perceber, você pode notar que na maioria das vezes, quando tem uma separação, de maneira geral, o homem procura outra mulher e a mulher fica na dela. Sim. Por quê? Porque ela pode ter muitas coisas
ela pode ter uma vida sexual sem ter um marido. Sim. Não é? Uhum. Agora, o homem, ele precisa ter alguém para limpar a casa, como eu disse esse aí, né? E a mulher lida muito bem com a ausência de sexo, né? É, Ela não precisa do sexo para poder ver graça na vida. E isso, inclusive, isso é uma das coisas que eu queria até perguntar, porque a gente chega aí na questão do término de relacionamento. Sim. Né? O término de relacionamento é uma questão muito... Esse luto, né? Porque tem o luto antes, né? Antes do término e depois do término. E as pessoas, a gente vê o sofrimento que é causado com uma relação, um término de uma relação. Como que isso é trabalhado? Isso é um aspecto bastante importante, que eu acabo sendo procurado por conta do trabalho que eu tenho com relações. Então, as pessoas, elas me procuram não só para o trabalho de terapia de casal, mas quando a pessoa não está bem na relação, né? Então, ela procura tentando entender o que ela pode fazer de diferente para manter a relação. Então, ela já está trabalhando, nesse sentido, o luto, porque ela está percebendo que está perdendo a pessoa. Né? E depois, quando efetivamente perde. Né? Porque, às vezes, a relação está tão desgastada que a pessoa se afasta. Só que nem sempre ambas queriam terminar o relacionamento. Né? E aí vem toda essa necessidade de elaborar o luto, né? Pela perda, né? do objeto que tanto fazia sentido para ela. E tem... vem com a ideia de abrir relacionamento para poder tentar salvar? Isso acontece? Tem sim. Pessoas que vêm, né? E tentam fazer coisas diferentes. Né? E algumas vezes dá certo. Dá certo? Dá certo. Não? Às vezes dá certo. A sexualidade é uma coisa assim... muito extensa, né? A gente não faz ideia, né, do que as coisas são. Assim, eu trabalho com casais há 30 anos, né? E o que eu já vi de arranjos de casais nesses 30 anos, olha, você não faz ideia. Das formas que as pessoas foram se ajustando para manter relações, você não faz ideia. Conta pra gente aí. Qual que... Não, mas momento fofoca. Eu conheço um casal que realmente abriu o casamento e foi uma boa solução para eles. É uma boa solução. Foi uma boa solução. Mas os dois... Mas eles estavam bem. Eles não estavam... Essa eu acho que é o que faz o maior diferencial do casamento aberto. Eles já estavam... a relação deles era boa, faltava sexualidade, faltava outras coisas, mas era algo que eles entraram em comum acordo. Eles não usaram aquilo como uma tábua de salvação para o casamento. Então, eu acho que isso foi um diferencial muito grande que deu certo. Veja, que é o que a gente já estava falando, né? Um casal, não necessariamente ele tem que ter sexualidade. Não necessariamente, porque casamento é uma coisa. Casamento é uma coisa. A sexualidade, a vida sexual é outra. Pode ser que coincida, mas nem sempre. Quando se abre um relacionamento e dá certo, né, no caso... Porque tem os que dão muito errado, né? Dão muito errado. Eu acho que até a possibilidade é até maior de dar muito errado. É maior de dar errado, Porque acho que tem que ser muito maduro para isso, né? Maduro emocionalmente. Eu acho que aí entra também naquela coisa da idealização, sabe? Acho que entra naquela coisa da idealização, de achar que... assim, né? Achar que quando você vai abrir o relacionamento, vai apimentar mais a relação, que vai dar... Mas às vezes dá muito errado. Dá muito errado, né? Tem aquela coisa também, né, de você se culpar muito por você desejar outra pessoa, né? Então, bom, já que você vai desejar outra pessoa, então que eu participe disso também. Né? Então, aí tenta abrir por aí vê que a coisa não dá certo também, né? Não funciona. E quando se abre uma relação? Porque quando se abre uma relação, você está procurando o quê? Né? O que se procura? Sexo apenas? Ou está procurando... Porque corre o risco de você abrir a relação e se apaixonar pela outra pessoa. Então, corre o risco, sim. E aí, agora, se não se apaixona, né? E o que estamos falando só de sexo ali? E o que quer se manter, né? Com o relacionamento?
Então, é aquela coisa, né? É você buscar novas formas de se relacionar sexualmente. Então, você tem pessoas que nunca tiveram relação sexual com ninguém a não ser a pessoa com quem casou. Nunca tiveram. E aí tem aquela curiosidade, eu queria saber como que é. E aí, é que eu falo, né? São inúmeros arranjos que se tem, né? Muitos chegam e conversam, olha, eu tô pensando, né? Ou às vezes, vou me separar, porque não separa não, vamos tentar outras formas, né? Então, tem isso também, né? Às vezes vai, tenta, experimenta, não gosta e volta, entende? Às vezes o tal abrir a relação faz com que as pessoas pensem, não, realmente, eu quero ficar com você. Às vezes tem esse efeito. Né? Porque é aquela ideia da coisa, do ideal, né? Da idealização. Né? Achar que a relação sexual com uma pessoa vai ser extremamente legal, que então eu preciso viver outras coisas, então, e não quer separar. Então, depende muito. Né? Alguns entram pela via dos amantes, né? Pela coisa escondida, outros querem falar abertamente. Enfim, né? E nesse sentido é que vai se produzindo as formas de relação. O divórcio é considerado o segundo maior luto, né? E ele tem fases, né? O divórcio emocional, o divórcio legal, o social, enfim, ele passa por fases. E hoje, né? Eu não lembro agora de quando é o estudo, mas foi logo depois da pandemia, então eu calculo que deve ter sido em 2022, 2023, que fala que as relações homoafetivas crescem e as relações e os divórcios estão aumentando, principalmente em casamentos acima de 15 e 20 anos, que chamam divórcios cinzas, Isso. né? O divórcio cinza que está acontecendo bastante hoje tem a ver com alguma questão mais específica, assim, daquilo que você já tem de experiência clínica, Ednilton? Não, eu acho legal o divórcio cinza, né? Quer dizer, a pessoa ficou vários anos e entendeu que tinha acabado, né? Eu não vejo problemas. Eu fico me chama mais atenção com aqueles relacionamentos que duram 1, 2 anos e as pessoas se separam, 3, 4 e as pessoas se separam. Isso me chama mais atenção, né? Que é mais esse pessoal mais jovem, né? Sim. Que não consegue suportar a frustração, né? Não consegue esperar, que as coisas muito imediatas, né? Quando a pessoa é mais madura e se separa, acho bacana, né? Quem disse, né? Eu costumo brincar, né? Porque a pessoa fala assim, eu quero a pessoa para envelhecer comigo, para cuidar de mim. Contrata um enfermeiro, né? Para cuidar de você, né? Você não tem que ter uma pessoa para ficar aí, né? Você tem uma pessoa para crescer junto. E às vezes, passaram-se 15, 20 anos, você falou, olha, beleza, né? Construímos isso, tá aqui, criamos os filhos, porque os filhos também é um motivador da manutenção de casamento. Não vem com essa, os filhos não seguram o casamento. Segura sim. Né? Às vezes você não quer separar. Então, um casal com 15, 20 anos, os filhos já estão crescidos, olha, tá aqui, eu e o seu pai, eu e sua mãe, a gente vai se separar, tá beleza, pronto, acho bacana, né? É uma relação que foi realmente trabalhada. Isso. E agora chegou num determinado ponto que não dá mais. E qual o problema? Acho bacana isso, né? Um projeto de vida que durou 15, 20 anos, eu não vejo problema. Aliás, a gente vê mais os filhos tendo problema com essas coisas do que os pais, praticamente, né? Porque o filho, ele não imagina que os pais têm sexualidade. É verdade. É verdade. Acho que o pai transou só para ficar, só para ter e nunca mais. Nunca mais. A mãe é imaculada. A mãe é imaculada. A mãe, por exemplo, não pode namorar porque é a mãe, né? Ninguém imagina a sua mãe transando, né? É verdade. É uma coisa abominável. É verdade. E a mãe transa, né? Às vezes certeza. até bastante, né? Com certeza. E qual o problema, né? Qual o problema da mãe transar, né? Mas é a coisa esse tabu da sexualidade que a gente tem, né? Mas essa esse ideia, papel né? da maternidade de santa, daquela coisa também, né? E você sabe que eu tô vendo essa geração agora que surgindo, parece que tá trazendo essa coisa do retrocesso. Tá tendo né? retrocesso. Parece que tem uma coisa da moralidade. Porque não está encontrando sentido na vida, né? E só que daí você joga tudo fora, né? Você joga
a água a água do banho com o bebê, né? Que é uma expressão bastante antiga, né? É verdade. Você joga tudo fora. Não é assim, né? Mas você tem visto isso mesmo. Inclusive, olha só que interessante, né? Eu conversava uma vez com um amigo meu que era padre, né? Não sei se mas na época era padre. Ele dizia, olha, muitos padres novos estão querendo usar batina, sendo que não usar batina foi um avanço, né? Sim. Mas aquela ideia, né? Da pureza. Da pureza. E voltar, né? É aquele saudosismo de algo que nunca se viveu. Sabe? Tem pessoas que têm saudosismo de algo que nunca viveu, né? Que viu só como que era, né? É a mesma coisa que aqueles jovens, né? Que querem ser românticos, né? Que querem fazer coisas, né? Enfim, né? Eu vejo muito por aí, né? É uma coisa meio, né? Uma coisa de não encontrar sentido. Quer dizer, chegou um momento em que não vê sentido. Então vai buscar no passado alguma coisa que se faça sentido, né? Eu, particularmente, não vejo que isso deveria ser assim, né? Eu acho que os avanços, eles têm que ter continuação, tem que retroceder, né? Sim, é muito assustador quando você vê isso da boca dos jovens, né? Por exemplo, casal tradicional, né? Você falar de... aí você falar de que a questão da sexualidade, né? Eu tenho ouvido muito falar essa questão do pecado na sexualidade, né? Parece que era uma coisa que estava lá distante e voltou. E essa ideia de que do certo e do errado, então eu estou vendo esse retrocesso, e é um retrocesso importante, né? Porque a sociedade humana já mostrou que a repressão não é um caminho bom, né? Parece que a gente devia ter aprendido isso, né? Que a repressão não é algo e parece que está voltando. Tá voltando. Agora tem uma coisa que a gente precisa considerar também, né? A sociedade ainda é repressora. O que se modificou foram os controles da repressão, porque você até um tempo atrás você tinha o controle do impulso. Então você impedia o ato da sexualidade em si. Hoje, você libera o impulso, mas você controla a consciência. Sim. Que é um controle muito mais efetivo. Então, mesmo esse pessoal que se acha que tem liberdade sexual, esse pessoal também é controlado. Sim. Porque é controlado na sua consciência, né? Então ele pensa que é livre, mas não é. E os efeitos são terríveis, né? Sim. Quando você... Os dois tipos de controle, os efeitos são ruins. Sim. Que, na verdade, aquilo que era ruim ficou pior. Entende? Porque quando o impulso era controlado, você tinha capacidade de se conscientizar e lutar contra aquilo que te reprimia. Hoje, como o impulso é liberado e o que é controlado é a consciência, você não se percebe preso. Então, essa repressão que nós temos hoje, ela é muito mais intensa. Sim. Ela é muito mais intensa. Então, essa juventude que busca retroceder, na verdade, participa desse tipo de repressão. O que está reprimido não é o impulso, é a consciência. Então, eles têm a consciência reprimida, está obliterada. Então, eles são muito mais reprimidos do que aqueles que tinham o impulso reprimido. Não que fosse bom, né? A ideia é que aquilo que era ruim piorou. Sim. Você tem um controle muito mais efetivo da sexualidade hoje. Que a sexualidade, ela sempre foi objeto de controle, né? Sim. Sempre foi, né? O Foucault, ele tem lá a história de sexualidade, a gente vai ver, né? A sexualidade, ela sempre foi objeto de controle. Hoje, a sexualidade está livre? Não. Hoje, na verdade, a sexualidade está muito mais controlada do que foi em qualquer época. Né? Hoje você define como que tem que ser a relação gregos, sexual. Né? Você tem manual de como transar, né? Você tem manual de como se relacionar sexualmente com a pessoa, você tem manual de como fazer. Então isso não é liberdade, isso é controle. Então você só vai buscar aquela pessoa que tem aquela performance, né? O tal bom de cama, né? Que o pessoal fala. Então você tem que ter performance, você tem que ser performático, né? Na sexualidade. Gente, isso não é liberdade sexual, isso é controle. E as pessoas não se dão conta. E as pessoas não se dão conta. Elas se acham livres, e esse é o problema. O problema da pessoa que se acha livre é porque ela não se percebe que não é livre. Então, se ela não se percebe livre, por que ela vai lutar por liberdade se ela acha que é livre? E aí ela está mais controlada do que nunca. É o que você falou da negação da realidade, né?
Sim. Você nega a realidade como uma forma de você alimentar esse mundo imaginário que você criou. Sim, que você não suporta ver a realidade do jeito que ela é. Não. E aí, antes de começar o podcast, a gente estava falando, né? A gente estava falando a respeito dessa coisa de você não poder viver, né? De você não poder sentir, né? Essa era a nossa conversa, né? Que aí entrou a questão dos remédios. Sim, né? verdade. Eu quero evitar sentir dor. Eu quero evitar sentir angústia, desconforto. Né? E parece que tudo isso está engendrado ali numa forma de que se eu trazendo essa moralidade, né? Então eu deixo de... a minha angústia, ela é menor, né? Então eu vou buscar essas ferramentas de não sentir, e onde que a gente está se enfiando cada vez mais nos medicamentos, né? Pois é. Não se trata de você fazer uma apologia ao sofrimento e à dor, né? Mas são sensações importantes para a manutenção da vida, né? Existe uma deficiência que causa uma analgesia, porque a pessoa não sente dor, né? Ela não sente dor. E ela se machuca, porque não sente dor. Ela não se percebe se machucando, né? Quer dizer, a dor, ela faz parte da vida, né? A dor é que dá os limites de como você pode continuar, da onde você vai, né? A dor, o sofrimento é o corolário disso, né? Então, ele faz parte da vida. Agora, quando você tem uma promessa de não sofrer, porque essa é a questão, né? Não é que é importante ter essa clareza, não é que você deixa de sofrer, você acredita na promessa de que não vai sofrer, né? Você é levado a acreditar que não sofrerá. E aí você direciona a sua vida para esse não sofrimento. E aí a gente pode até fazer uma reflexão teórica no que diz respeito à própria psicanálise, né? Porque quando você está evitando a dor, você não está tendo prazer, você está fugindo da dor. Fugir da dor, você está operando no princípio de realidade, não é no princípio de prazer. E o que nós temos hoje, né? As pessoas, e inclusive esse é um grande problema das relações, as pessoas buscam ficar confortáveis nas suas relações. Ou seja, enquanto você busca o conforto, você perde de vista o prazer. Tem uma coisa mais ou menos assim, né? Quando você vai... como que se dá o gozo? O gozo, ele só é possível mediante a tensão. Se não tiver tensão, você não tem gozo. Então você tem tensão, você tem a descarga, que é o gozo, aí que você vai para o conforto. Só que nós aprendemos o quê? Que a gente não pode passar pela tensão, você tem que ir direto para o conforto. Então você não tem gozo. Sim, inclusive essa questão do princípio do prazer, do princípio da realidade de Freud, é interessante, né? Porque aquele que está no conforto, está buscando apenas o princípio do prazer, ele foge do princípio da realidade, né? E só que justamente ele tá achando que está no princípio do prazer, mas ele está no sofrimento. Isso, então, é exatamente isso, né? É o que o Freud dizia, né? Como a sociedade é tão repressora, ela não permite que a gente viva no princípio de prazer. Então, o que você consegue na fuga da dor? Você não tem prazer na fuga da dor, você tem alívio. O prazer é uma forma de alívio, só que o prazer é uma forma de alívio, mas não é em relação à fuga da dor. E aí, como nós não podemos ter o prazer propriamente dito, a gente acaba se acostumando a chamar fuga da dor de prazer. Então a gente acha que o alívio que a gente tem na fuga da dor é prazer. Por isso que a gente acha que ser confortável é prazeroso, mas não é. Ser confortável não é prazeroso. Né? Prazeroso é você passar pelo nível de tensão para obter o gozo. Isso é prazeroso. É viver o confortável dentro do desconforto, né? A gente vê essa coisa naquele filme O Nome da Rosa, né? Quando os padres, eles não são padres, né? São monges, né? Onde eles
evitam o prazer a todo custo, né? O prazer ele é proibido, né? Sim, o sorriso é proibido. Sim. Né? Então, assim, é coisa do demônio, né? Aquelas coisas assim. A nossa sociedade ela se estruturou a partir desse tipo de pensamento. E uma coisa que é importante de falar que os términos de relacionamento hoje se fala muito nas redes sociais como um processo extremamente dolorido, né? E automaticamente vem pelo viés também da responsabilidade afetiva. Se fala muito em responsabilidade afetiva, mas o que é responsabilidade afetiva? Olha, responsabilidade afetiva, primeiro vamos pensar o que é responsabilidade. Responsabilidade significa a capacidade de você responder, né? A habilidade de você responder. Uma responsabilidade afetiva é em relação a quê? Em relação à sua afetividade ou em relação à afetividade do outro? Isso é importante, né? Entende? Responsabilidade afetiva, né? O que é, né? O que é essa responsabilidade afetiva? Acho que é bom a gente entender, colocar numa equação, né? Porque muitas vezes o que você tem é se responsabilizar afetivamente pelo outro, mas e você? Como que você está? O seu afeto. Né? O que está te afetando para você poder, né? E cadê a habilidade de você responder pelo seu afeto? Né? Entende? Então eu colocaria dessa maneira, eu colocaria na dúvida, né? Responsabilidade afetiva em relação a quem? Inclusive Lacan vai trazer aí que a maior traição é você trair seus próprios desejos, né? Sim. Seus próprios desejos, exatamente. E essa responsabilidade com o seu afeto, como é que você vai ter responsabilidade pelo afeto do outro se você não se responsabiliza pelo seu próprio, né? Exatamente. E às vezes eu noto também que essa ideia de responsabilidade afetiva, ela esconde uma culpa, né? Esconde uma culpa, quer dizer, a culpa muitas vezes faz com que você haja, porque é assim, né? Isso é interessante a gente poder pensar, né? Às vezes você, movido pela culpa, você vai... Porque a culpa significa o quê? Algo que você fez de errado. Se você fez de errado, você merece castigo. Então, sempre que você se move pela culpa, você vai buscar um castigo naquela ação. Então, o indivíduo que faz as coisas porque ele se sente culpado, ele está se castigando. Né? Então, quando você fala da responsabilidade afetiva, muitas vezes essa responsabilidade afetiva é você dar tanto afeto para o outro que você perde de vista você mesmo, né? Que é um castigo. Precisa ver se não é uma relação que você tem de culpa aí, né? Nessa relação com a pessoa. E a culpa é uma coisa tão complicada, né? De se trabalhar na clínica. Muito. Mas é tão libertador quando a pessoa se percebe, quando a pessoa dá um nome, ela fala, olha, eu descobri que eu tenho, né? Eu sinto culpa. Né? E aí a gente vai tentar entender de onde vem essa culpa, né? Sim. E é legal isso, né, que você está falando, que às vezes as pessoas não entendem muito bem o trabalho do terapeuta. Às vezes o terapeuta ele quer justamente chegar a pessoa sentir essa culpa, chegar no sintoma. Quando você forma sintoma na pessoa, sim, aí é muito melhor de você trabalhar. Né? Porque a pessoa entende qual é o seu sintoma. Porque assim, né, quando o paciente vai te procurar, na verdade, ele não quer se livrar do sintoma, né? Não. Ele quer aprender a conviver com ele. Quer aprender a conviver. Porque ele não sabe que ele pode ser diferente, né? Ele não sabe que ele pode ser diferente. Então, por isso ele quer aprender a conviver com aquele sintoma. Ele não quer se livrar dele. Até porque o sintoma teve uma função de proteção dentro, exatamente. Né? Ele não consegue pensar em se livrar daquele sintoma. E aí quando ele descobre a culpa, né? Então, aí você trabalhando essa culpa, fica muito mais... parece que flui melhor o trabalho. Você consegue passar por um processo de simbolização, né? Você consegue dar nome para a dor, entende? Isso é importante. Né? Claro, dar nome para a dor não elimina a dor, mas te ajuda a entender como você pode fazer para evitá-la. Isso é fantástico na análise, né? Sim, entra na questão da cura. O que é a cura, né? Isso. O que é a cura? A cura é você eliminar o sintoma? Exatamente. Às vezes não. Não. É você lidar. É você entender o sintoma. Se eliminar o sintoma, você vai criar um outro problema, né? Exatamente. Aí você troca, né? O sintoma por outra coisa. Você vai trocando sintoma. Que é o que fazem os remédios, né? Você quer eliminar esse sintoma a todo custo. Eu não quero sentir. E aí se você não está sentindo, se você não sabe dos seus sintomas, se você não simboliza ele, como é que você vai
se curar? Como é que você vai ultrapassar ele? O Lacan usa até uma expressão muito interessante, que é fazer esse atravessamento. Né? Você atravessar esse sintoma, né? Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. E aí? Magali, nossa, A gente tem que terminar, tá muito né? bom. Tá muito bom. Eu acho que a gente vai ter que dar um crachá pro Ednilton e ele vai ter que vir aqui. Rapidinho, né? Ele vai fazer parte, né, do programa, Vai né? fazer Do parte. episódio aqui, nossa. Vai fazer parte. E espero, né, que surjam muitas questões aqui. Sim, Pessoal, manda a questão pra gente. O que você quer saber que o Ednilton... verdade, O que nós não pessoal. perguntamos aqui que nós poderíamos ter A perguntado? gente pode estar aí né? perguntando novamente. Perguntando novamente e você vem, né? Ah, sempre convidado eu venho. Não, mas é interessante porque, assim, na primeira vez que você veio, teve alguns questionamentos, Teve. teve algumas coisas, né? A gente era pouco conhecido. Hoje a gente é um Isso. pouquinho mais só. E a gente era pouco conhecido, tudo, e teve alguns questionamentos ali, né? Sim, sim, Do que são pessoal importantes, né? colocando ali no nosso Instagram e foi pedido. Então, provavelmente vai gerar outras coisas, né? Vão gerar Legal. outras polêmicas e aí você já está convidado para uma... Ah, legal, vem sim, vai ser um prazer. Né? Ok. Ser persona fixa aqui, né? Nos bastidores eu comentava isso, né? Que é muito gostoso bater papo com vocês. É que a gente sente aqui batendo papo, né? Sim, sim. É isso mesmo. Mas a nossa intenção é essa mesmo, é coisa Até que a gente simples, foge né? do texto principal Sim, várias vezes. a gente não tem essa preocupação de seguir um modelo né, de perguntas e respostas, né? A gente não tem esse tipo de coisa aqui com a gente, né? É por isso que a gente sente bem, né? Ah, que bom. Que bom. Agradecemos. Agradecemos. Agradecemos, né? Então, bem? você quer terminar? Então, pessoal... Já que nós quer terminar essa relação? Ah, é verdade, né? Vamos terminar aqui a nossa relação? Então, pessoal, olha, vamos lá, curte a gente, dê um like, se inscreva no nosso canal, nas nossas redes sociais que vai aparecer aqui depois. Ednilton, queremos agradecer, foi muito bom mais uma vez estar aqui com a gente. A gente vai pedir para ele assinar de novo? Você quer assinar de novo? Ah, posso assinar, eu posso. Então vamos lá. Eu posso assinar. Aqui você que manda. Aqui. Aliás, ainda bem que você lembrou, porque eu sou péssimo na arte de lembranças. Né? Já coloca até a data. Isso que eu ia falar, coloca a data. Nosso quadro já está quase completo, Magali, vamos ter que arrumar um outro. Para o próximo ano. O próximo ano vai ter outro quadro, se Deus quiser. Por isso, pessoal, vai lá, faz inscrição lá no nosso canal. Dá uma força, faz comentário, faz crítica. A gente aceita crítica, viu? Aqui não tem cancelamento, pessoal. Não tem cancelamento. Que dia que é hoje? O dia 19, né? 19. Dia 19. E lembre-se, pessoal, toda segunda-feira, às 8 horas, a partir das 8 horas, tem um episódio novo, tá? No YouTube, o episódio completo, tá ok? Ednilton, muito obrigado. Obrigada. Um prazer. Eu que agradeço, né? Ednilton é uma simpatia, viu, pessoal? Uma pessoa muito bacana, gostamos muito dele. Sim, rola muitos papos aqui, pessoal. Rola. A gente até falou de já começar a rolar papo fora daqui, porque a conversa flui. A conversa vai, gente, tá ok? Muito obrigada, pessoal, por estar conosco mais uma vez, tá ok? Leandro? Obrigado a você, Magali. Obrigada, Ednilton. Obrigado. Ok, Obrigado, pessoal. Ednilton. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, até a Até mais, próxima. até a próxima. Muito bom. Nossa, passa o tempo que a gente nem vê, né?